Bom dia, graça e paz, Pastor Leonardo Chagas, da Igreja Evangélica Cristo Vive de Xaxim, aqui em Santa Catarina. Bom dia para você que me acompanha no YouTube, Pastor Léo, e já compartilhe esse vídeo se você puder, curta este vídeo e também se inscreva no canal. Você se inscrevendo no canal é muito importante para o crescimento da palavra da graça de Deus. E eu gostaria hoje de estudar com você. Os meus vídeos são de estudo. É muito importante que você aprenda isso. Estudar a Bíblia. A Bíblia não é somente para ser lida. A Bíblia é para ser estudada. E hoje eu gostaria de falar de um assunto muito importante. O batismo. O batismo nas águas. 80%, quiçá 85% das igrejas, elas batizam nas águas. Mas, infelizmente, essas 85% das igrejas desconhecem que este batismo é totalmente desnecessário. E eu vou explicar para você, com a luz da Bíblia Sagrada, que o batismo é desnecessário. Primeiramente, que o batismo é um costume judaico. Chama-se Tevilá. É um costume judaico que as igrejas católicas também absorveram esse costume e as igrejas protestantes também, elas absorveram esse costume. Mas, se você for na raiz do estudo teológico, você vai realmente perceber que o batismo é totalmente desnecessário. Jesus ele foi batizado nas águas para somente cumprir a lei. Jesus não tinha nenhum pecado. Ele foi batizado por João Batista, porque Jesus tipificava o Cordeiro do Antigo Testamento. Como se fazia no Antigo Testamento? Se pegava um cordeiro sem manchas, sem máculas, sem defeitos, o sacerdote pegava esse cordeiro para expiação, esse cordeiro era colocado numa mesa para imolar, imolava o cordeiro, aspergia o seu sangue dentro da bacia, no propiciatório, e depois entrava no Santo dos Santos e aspergia esse sangue em cima da Arca da Aliança, para perdão de pecados. O que foi feito com Jesus? Jesus foi batizado por João Batista, lavado, foi pregado numa cruz e o seu sangue foi derramado a nosso favor. Então, o que tira os nossos pecados não é o batistério, não é as águas do batistério, e sim o sangue de Jesus na cruz do Calvário. Porque o batismo era um costume da lei de Moisés. João Batista que tinha o costume de batizar. João Batista era de uma tribo chamada Essênios. Você já ouviu dizer sobre Essênios? Pesquise sobre isso. Eles viviam um pouco retirados da cidade de Jerusalém. Tinha muitos mikvês, que eram tanques de purificação. Esses tanques de purificação serviam para as pessoas mergulharem ali e levantarem daquele mergulho purificados, totalmente purificados. Não, se eles cumprimentassem uma mulher ou cumprimentassem alguém de outra raça que não seja deles, eles teriam que sim mergulhar de novo nas águas. Sempre eles deveriam estar mergulhando para se purificarem. Então, esse costume já estava nos essênios. Inclusive, tem vestígios arqueológicos até hoje lá, em Qumran, um sítio arqueológico. Eles que tinham o costume de batizar, João Batista sai de Qumran e vai para Jerusalém e começa a batizar. Olha o que diz aqui no livro de Mateus, capítulo 3, versículo 11, olha só. Eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então, eu vos batizo com água para arrependimento. Quem é que batiza com água para arrependimento? João Batista. E ele deixa bem claro aqui, Mateus deixa bem claro, que ele vos batizará com o Espírito Santo. Então, o verdadeiro batismo é o batismo do Espírito Santo. O verdadeiro batismo que salva, que transforma, que liberta, é o batismo do Espírito Santo. O batismo nas águas é um costume judaico. Batizará com o Espírito Santo e com fogo. Fogo significa pureza. Então, meus amados irmãos, está bem claro na Bíblia aqui.
Então há pessoas que pregam aí do batismo porque não conhecem que o batismo do Espírito Santo, ele regenera, ele perdoa os pecados e ele nos transforma. Não é do batismo nas águas. Jesus não tinha pecado nenhum. Jesus não tinha pecado nenhum. E por que ele foi batizado? Ele foi batizado para simplesmente cumprir a lei. Quem purifica é o Espírito Santo. Olha aqui em Tito, na minha Bíblia. Acompanhe na sua Bíblia, Tito, capítulo 3, versículo 5. Não por obras de justiça, jejuns, batismos, vigílias, sacrifícios, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia, a sua graça, nos salvou mediante o lavar. Olha que interessante, mediante o lavar. O lavar de quê? O lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Esse lavar aqui é o lavar da palavra de Deus. O lavar da palavra de Deus, do Espírito Santo. Jesus Cristo nunca batizou ninguém. João 4,2. Se bem que Jesus mesmo não batizava ninguém, e sim os seus discípulos, porque os seus discípulos tiveram contato com João Batista. Os discípulos tiveram contato com João Batista. Então foi o Espírito Santo que veio, que nos deu a vitória, que nos deu vida. E o sangue de Jesus Cristo, através da sua morte vicária na cruz, nos libertou de todo o pecado, nos purificou de todo o pecado. Efésios 4,30, está tudo na minha Bíblia, está na sua Bíblia. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados pelo batismo do Espírito Santo, que sela, que unge. Fostes selados para o dia da redenção. O selo imprimido pelo Espírito Santo no dia, esse selo foi imprimido pelo Espírito Santo no dia que confessamos Jesus como Senhor. Quando você confessa, não aceita. Aceita não está na Bíblia. Quando você confessa o Senhor Jesus como Senhor da sua vida, você é batizado pelo Espírito Santo. Batizado é revestido, ungido, cheio do Espírito Santo. Efésios 1,13, em que também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, você creu no evangelho? Então você foi batizado pelo Espírito Santo. Fostes selados pelo Santo Espírito da promessa. Gálatas 3,27, porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Que maravilha! Que maravilha! Então o batismo nas águas é um rudimento da doutrina de Cristo na carne. Nós não seguimos o Cristo na carne, nós seguimos o Cristo ressuscitado. O batismo é algo do Antigo Testamento. É João Batista que fazia isso. Efésios 5,26, para que a santificasse. Olha Paulo, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água, pela palavra. Efésios 5,26. Então você deve seguir aquilo que Paulo disse. Eu não tenho que seguir o que Mateus, Marcos, Lucas e João disseram. Estou ali, tem algumas evidências da graça. São importantes. Mas graça pura, doutrina para a igreja de hoje, é o que Paulo disse. Então no Antigo Pacto, antes da cruz do Calvário, se vigorava o batismo, que é um costume judaico. Hoje, depois da cruz, é o batismo do Espírito Santo. Então, meus amados, Mateus 3,11, eu te dei aqui esse texto, Tiago 3,5, são estudos aqui interessantíssimos, João 4,2, Efésios 4,30 e Efésios 1,13 e Efésios 5,26. Eu poderia aqui dar inúmeros versículos ainda, mas esses são os bases. 1 Coríntios 1,17, Paulo disse, Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar o Evangelho. Então Cristo também não nos enviou para batizar, mas para pregar o Evangelho. Sempre lembrando que o batismo, ele é um costume de João Batista, por isso que o nome dele é João Batista. Batista vem de baptizo, que significa mergulho. Ele que tinha o costume de batizar nas águas. Jesus não tinha esse costume. Jesus não batizou ninguém. João 4,2 diz isso. Amém? Então fique com esta palavra, esse estudo, e se aprofunde nisso.
Deus vai te revelar coisas maravilhosas. Forte abraço.